Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 21 de Lucas, só avançando. Semana que vem a gente finaliza mais um evangelho nesse canal, onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia e aprende, eu creio eu. Se estiver aprendendo, dê o joinha, se não, enfim, fica até o final que vocês vão gostar. Então vamos começar a nossa leitura, vamos começar orando. Hoje o capítulo não é muito longo, mas sei lá, é um capítulo um tanto diferente, diferente não, né? Totalmente atual, mas que nossa cabeça fica bugando, saindo fumaça. Então vamos começar orando para Deus nos iluminar e abençoar, para que a gente tire o melhor entendimento aí da palavra. Quero aproveitar e fazer o convite mais uma vez para quem tem interesse aí. Deixa eu colocar aqui o nosso quadrinho, peraí, assim, fica bonito. Para quem tem interesse, então, em além de ouvindo a palavra, mas praticando, né? Trazendo ela para a nossa realidade. Eu busco fazer isso com toda a minha vida. E eu tenho um projeto chamado Comunidade Online. Eu escolho Cristo todo dia, que lá eu desenvolvo isso. Eu posso desenvolver com esse objetivo, né, de te fazer, de te ajudar a escolher por Cristo todos os dias, em todas as suas decisões, escolhas, né? Quando a gente olha para Cristo e mantém os olhos fixos em Cristo, a gente tem essa capacidade de tipo, opa, por quem eu estou vivendo a minha vida? Para quem? Como eu estou vivendo a minha vida, né? E aí a gente faz escolhas melhores, decisões melhores, ainda que não sejam as nossas, ainda que não sejam as melhores ou as mais apropriadas para aquele momento. A gente sabe que o Senhor tem o controle da nossa vida e sabe de todas as coisas e está exaltado acima no alto e elevado trono, e com a sua soberania Ele sabe o que é melhor para a gente, visualizando Ele todo o caminho, né? Tudo do nosso princípio até o nosso fim. Então Ele é quem sabe. Então é isso. Então quando a gente olha para Ele, a gente descobre o que está no coração dele e a gente busca isso. Eu acredito que a gente anda nos caminhos retos que Ele preparou e planejou para nós, até chegar o dia perfeito aí, né? Ou o dia, enfim, do fim da nossa vida, em que vamos poder virar e falar: completei a carreira, guardei a fé, fui fiel ao Senhor, sabe? Recebi as promessas e receberei a vida eterna, que é o mais importante, né? Além disso, a gente também tem o Instagram, né? Que lá eu compartilho um pouquinho da minha vida pessoal, de como eu faço essa escolha por Cristo todos os dias. E é isso. Então, sem mais delongas, vamos orar para a gente começar aqui a comentar sobre o nosso capítulo de hoje. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que nos faz entender e compreender mais do Senhor, nos faz receber o Espírito Santo também, sabe, Deus, aquele que tem poder para convencer do pecado, da morte, e nos dá consciência a respeito daquilo, Deus, que é para nós e o que não é. Então, muito obrigada, mais uma vez nós clamamos a Ti neste lugar, onde este vídeo estiver sendo aí colocado, aumentado, que o Senhor possa estar
fazendo grandes feitos, sabe, Deus? Ministrando ao coração dos meus irmãos, mais do que eu, teu Espírito Santo esteja ao lado de cada um. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus, e capacita-me também, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente, não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados, e isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiaram vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque naqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação: vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem
que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue você de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã, e todo o povo ia de madrugada para o templo, a fim de ouvi-lo. Bonito. Eu acho que eu vou começar por esse final. Não sei. Vou começar pelo final. Porque aqui Jesus vai dizer que... Não, porque aqui eu acho muito interessante que vai falar que Jesus estava ensinando essas coisas. Primeiro, essa foi uma pergunta ali dos discípulos, né? Quando essas coisas haveriam de acontecer. E aí, Jesus começa a descrever ali. E tem um determinado momento, que é o que eu falo, que eu fico muito confusa a respeito disso, porque ele vai virar e vai falar assim... Ai, perdi. Que alguns de vocês serão mortos, odiarão. Eu acho que é aqui que fala, eu não lembro. Aparecerá descendo quando essas coisas acontecerem. Enfim, deixa pra lá. Mas enfim, tem uma parte aqui, se eu não me engano, é nesse aqui e vários outros. Nos outros eu tenho certeza, mas aqui eu acho que eu também vi essa parte, só que eu não tô conseguindo encontrar. Mas vai dizer que essas coisas vão acontecer antes deles ali, né? Alguns deles ali ainda veriam essas coisas acontecer. Mas deixa eu voltar pro meu final. Depois eu volto, eu nem sei por que eu comecei isso. Porque eu tava falando... que os discípulos perguntaram, então Jesus respondeu ali. Então a primeira coisa que Jesus vai responder é sobre... Vai acontecer... deixa eu te falar. Tremor de terra, furacão, não sei o que... guerra entre as nações, isso não é o final do tempo, não tem nada a ver com isso, porque a gente, né, volta e meia, quando começa a acontecer essas coisas, a primeira coisa que a gente fala, tá chegando o final do tempo, e isso a gente tem falado há muito tempo, por quê? Porque isso sempre aconteceu e aqui Jesus vai nos revelar que não é, porque o que vai falar, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e tal, aí vai falar, não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Isso não quer dizer que o fim esteja perto. Não é sobre isso, gente. Então, primeira coisa que a gente elimina quando a gente ouve falar de furacões, que parece ser o final do mundo, mas Jesus... No capítulo 21, versículo 8, 9 de Lucas, ele está falando que não quer dizer isso, não tem muito a ver. E aí, ele vai continuar falando, uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro, vários lugares haverá tremores de terra, falta de alimentos, epidemias, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes disso acontecer, também vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser entregues pelos seus próprios parentes, coisas que acontecem, se não está acontecendo na sua história, na sua geração, na sua atualidade, é porque as coisas estão muito estranhas, porque isso deveria acontecer, sabe? As pessoas, né, é aquilo que fala, nós estamos na contramão do mundo, né? Nós não andamos conforme o mundo anda. Então, se o seu ambiente está muito confortável,
tem alguma coisa errada. Se você não tem ninguém, nenhum parente se levantando contra você e falando alguma coisa, tá estranho, porque essa é a ordem natural das coisas. Jesus fala que isso, ele viria quando isso estivesse asseverado, né? Então, vai dizer também que alguns seriam colocados nas celas, nas cadeias, seriam levados para serem, né, torturados ali. Isso a gente viu muitos mártires fazendo, muitas pessoas acontecendo com muitas pessoas. Os discípulos são os exemplos claros disso. E hoje em dia a gente ouve muito sobre isso em outras nações, né, acontecerem. Eu acho que isso no Brasil, porque aqui nós não temos esse tipo de perseguição, e graças a Deus por isso, e que não tenhamos, apesar de que às vezes vai ser necessário. E é isso. Então, mas aí ele vai entrar num cerne da questão, que vai falar quando realmente isso vai acontecer. E é aqui que minha cabeça meio que buga. Por quê? Porque vai falar que quando vocês virem a cidade de Jerusalém, a gente sabe que a cidade de Jerusalém é o reloginho de Deus. Tudo tem que acontecer lá primeiro. E a gente já viu muitas coisas acontecerem. E a gente já viu, inclusive, a cidade de Israel sumir e depois, né, eles construírem de volta. Eu não sei se vocês sabem dessa história. Mas isso aconteceu, foi sitiada, enfim, foi derrubada, E aí depois, né, teve todo aí um negócio para eles conseguirem fazer aquele território de Israel, enfim, tem todo esse problema. E vai dizer assim: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na Judeia não vão para os montes, quem estiver na cidade não volte para casa, quem estiver no campo não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias de castigo e neles acontecerá tudo que as escrituras sagradas dizem. Aí vai falar das mulheres grávidas, das que estão amamentando. Diz que muitos seriam mortos à espada, outros seriam levados como prisioneiros por todos os países. Os não-judeus, então, conquistariam de fato Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. E aí, Deus, já aconteceu, não já aconteceu? Porque a gente sabe que isso já aconteceu. Certo momento, isso já aconteceu. Mas, e aí? Será que aconteceu desse jeito? Bom, mas, além disso, diz também que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas. Todas as nações ficariam desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiariam nesse dia. E aí sim, o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. E aí vai falar ali a lição da figueira, que lá neles, né, eles sabem que quando a figueira está despontando ali, quando, né, tá dando, veja um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore, quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Aqui pra gente é um pouquinho diferente, porque, né, a gente quase não tem estação, parece que é tudo misturado, inverno tá frio, inverno tá calor, verão tá frio. Eu não sei se vocês sabem. Mas enfim, mas o que mais me chama a atenção são duas partes que eu quero finalizar agora dizendo. A primeira parte provavelmente eu vou comentar no meu Instagram. E aí, as duas partes primeiro, fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue você de surpresa, como se fosse uma armadilha. Então, Jesus aqui está orientando as pessoas a
fiquem focados nesse dia, o que a gente começou aqui dizendo. A gente precisa ficar com os olhos fixos em Jesus, nas coisas que estão acontecendo, se sucedendo, e nos manter nessa linha. As coisas vão tentar, né, nos abarrotar de coisa para fazer ou de pensar, mas a gente, em primeiro lugar, deve ficar fixo em Jesus. E a segunda coisa que vai dizer esse capítulo é que ele ensinava no templo à noite, ia para o Monte das Oliveiras de madrugada, e logo cedo de manhã aquelas pessoas já estavam lá de volta. Por quê? Porque estavam com os olhos fixos em Jesus, querendo aprender e falar, cara, eu preciso entender isso daqui, eu preciso entender. Então, logo cedo elas iam e Jesus também ia. Jesus estava com uma missão e ele não perdia tempo. Então é isso, meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.